Como Jesus faz milagres? Muitos grupos de ateus gostam de ironizar os chamados milagres bíblicos, pois, sem pensar, consideram fatos impossíveis de ocorrer. Mas os milagres de Cristo são fatos impossíveis de ocorrer? No Brasil, os índios consideravam que a água servia para apagar o fogo, mas os portugueses queimavam um líquido que para os índios seria considerado água, o que fazia os índios considerarem os portugueses como mágicos. Um indivíduo com celular consegue se comunicar com outro indivíduo do outro lado do mundo, quase instantaneamente, por meio de sinais invisíveis, que são as ondas eletromagnéticas. Para um indivíduo de mentalidade dos bárbaros antigos, isso seria considerado algo milagroso. Assim, de fato, os ateus que gostam de ironizar os milagres estão na posição mental dos índios, bárbaros ou até mesmo dos homens das cavernas, visto que os milagres de Jesus são muito mais do que materiais que Jesus usou. Muitos ateus questionam o seguinte milagre descrito em João 9, 6 e 7. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vai, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Podemos pensar que é a massa produzida que fez o indivíduo ver. Seria realmente estes produtos que geram a mudança? Uma pessoa com conhecimento bíblico compreenderia que estas ações são apenas para que as pessoas ao redor vissem um efeito material. Por exemplo, Deus é uma entidade invisível, pois temos o texto em Colossenses 1,15, que refere sobre Jesus como sendo a imagem de Deus, que diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ora, como o invisível tem imagem? Parece algo estranho, mas nós fazemos imagens de coisas invisíveis a todo momento e aceitamos isso normalmente. Por exemplo, a gravidade é invisível. Ninguém vê a gravidade, mas sente seus efeitos. E os homens fazem a imagem da gravidade invisível. Isaac Newton foi o primeiro a fazer a imagem da gravidade e chamá-la de lei da gravidade. A lei da gravidade é a imagem da gravidade invisível. Mas Albert Einstein conseguiu analisar uma imagem mais precisa da gravidade e determinou a gravitação universal mediante as equações de campo da relatividade geral. O que temos é que o homem necessita normalmente de algo visível para aceitar algo. Assim, os povos buscavam criar deuses de pedra para serem visíveis, pois o Deus invisível era difícil de ser aceito. Assim, Cristo veio como a imagem do Deus invisível, podendo assim observar os efeitos de Deus, como uma fórmula matemática mostra os efeitos invisíveis da natureza. E o que isso tem a ver com os milagres de Jesus? Podemos ler uma história de um centurião romano e podemos ler os versos. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mediante ao que lemos, então Jesus teria que ir até o servo paralítico para curar. Mediante a leitura, o que temos é que seria necessário então a Jesus estar perto do doente para curá-lo. Mas o verso continua. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Ou seja, o centurião tinha conhecimento que não era necessário ver para que algo ocorra, da mesma forma que não é necessário ver a gravidade para que os objetos sigam a lei da gravidade. E o verso continua: Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sobre o meu comando, digo a um: vá, e ele vai, e outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isso, e ele faz. Veja que, além de entender,
O centurião, que não era hebreu, entendia o funcionamento lógico das coisas. Normalmente, um ateu que ironiza os milagres bíblicos não usa a racionalidade, simplesmente busca tentar humilhar o outro. Um indivíduo com racionalidade, quando tenta entender com calma e respeito, pode entender mais que grupos que seguem sem saber o que estão fazendo. Muitos cristãos podem ser assemelhados como um papagaio. O papagaio pode falar frases ou até cantar músicas, mas não pode entender o que está falando ou cantando. Jesus mesmo mostrou diversas vezes que os israelitas não entendiam o que liam nem o que faziam, apenas faziam como papagaios. E assim Jesus disse ao centurião. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Veja que o que estamos vendo aqui não é meramente o sistema de acreditar, é acreditar a ponto de observar a realidade do que está acontecendo. Um ateu que gosta de ironizar não busca compreender a realidade de um fato, e sim como melhor humilhar outra pessoa. Mas o centurião fez o que é necessário, entender o que estava no milagre, pois envolvia ações mais reais do que cuspir e fazer lodo ou ir até onde está o doente. E nisso Jesus disse: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Para os israelitas, o símbolo máximo de fé era Abraão, Isaque e Jacó. E Jesus definiu que não é por ser israelita que se é importante na fé, pois pessoas de outros povos se assentariam em igual posição a esses patriarcas dos israelitas, e essa fala gerava a muitos deles ira, pois queriam se considerar melhor do que outros povos. Mas Jesus mostrou na prática que o centurião, um romano que cresceu no paganismo, compreendia melhor sobre as coisas divinas que os próprios judeus. E disse sobre os que se acham melhor do que os outros por mera posição. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Assim, aqueles que estavam achando que só por estar em um grupo receberia tratamento diferenciado, podendo fazer qualquer erro, estes não iriam estar no reino de Jesus. E finaliza. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. O que se pode ver é que não era necessário fazer lodo, fazer uma grande oração ou mesmo ir até o doente. Instantaneamente o indivíduo pode ser curado, pois existem leis mais profundas e invisíveis atuando. Para quem estuda ciências físicas, se observa essas leis invisíveis e instantâneas em todo o universo, que não são mágicas escritas ou poções ou orações, são normas altamente complexas e difíceis de serem entendidas e que muitas vezes não se podem prever. Assim, os milagres de Jesus não estão nas limitações que se considera que exista. Essas limitações foram postas para que o homem possa ver. Os milagres que Jesus fez não têm a necessidade de nada visível, sem necessidade espacial ou mesmo temporal. Mas o homem mau tenta usar de piadas com aquilo que não deseja entender. Assim, quando ler sobre o milagre de Jesus, entenda que as orações são meramente didáticas, pois a realidade é extremamente superior. Se você busca mais conteúdo de diversas áreas, visite o site reformadoresdasaude.com. Novidades e conteúdos detalhados podem ser encontrados lá, com sistema de pesquisa e organização de texto e vídeo.